Imagina se casar com uma mina linda que você mal conheceu e que ainda por cima salvou sua vida. Então, meu parceiro, é exatamente isso que aconteceu com nosso prota. Nossa história começa com Nasa, um cara que, todo quebrado e caído na neve, se pergunta se bateu as botas, já que sente uma dor absurda pelo corpo inteiro. Mas quando menos esperava, uma mina de cabelo rosa garante que vai ficar tudo numa boa e antes dele apagar, ela manda real que ele ainda não tá pronto pra morrer. Na sequência, descobrimos que essa parada toda é uma lembrança do nosso protagonista, que revela que foi a primeira vez que ouviu a voz da sua esposa. Alguns minutos depois, Nasa conta sobre o perrengue que passou por culpa dos pais, porque eles botaram nele um nome bem incomum e zoado, tanto que até os adultos tiravam onda da cara dele. Por isso, desde pivete, ele decidiu virar alguém respeitadão, para que todo mundo, quando ouvisse seu nome, achasse que ele é ainda mais foda que a NASA dos Estados Unidos. E por causa disso, no terceiro ano do fundamental, decidiu estudar num colégio top, uma escola que só os mais nerdões conseguem entrar. Sua professora, ouvindo o plano dele, diz que é arriscado pra caramba e sugere ter um plano B, só pra garantir. Mas Nasa, confiante no próprio cérebro e na determinação, garante que não precisa de plano B, porque vai entrar na escola de qualquer jeito. A professora, preocupada, avisa que se o plano der errado, ele vai perder um ano inteiro de escola. Ele responde que não tem com o que se preocupar, já que essa possibilidade não existe. Depois, vemos que após alguns dias onde Nasa acreditava que podia vencer qualquer parada, tudo mudou de repente quando, voltando para casa, depois de pegar o resultado do exame nacional, onde tirou o primeiro lugar, cruza com uma mina gata que chama sua atenção. Nessa situação, totalmente hipnotizado pela beleza dela, resolveu puxar assunto. Mas, azar dos azares, tentou atravessar a rua sem ver se vinha algum carro, e acabou sendo atropelado por um caminhão. No entanto, para surpresa dele, quando achava que já era, descobriu que a mina de cabelo rosa salvou sua vida ao se jogar entre ele e o caminhão. Antes de ir embora, ela sugeriu que após descansar, ele esquecesse dela. Mas Nasa, a fim de conhecê-la, levantou mesmo com o corpo todo arrebentado. Mais tarde, vemos que Nasa conseguiu encontrá-la, e por isso ela decide ajudá-lo com os ferimentos. Ela diz que vai buscar ajuda, mas ele recusa. De repente, ao tentar se levantar, percebe que quebrou as duas pernas. Ela explica que a adrenalina do acidente está passando, e por isso ele não vai mais conseguir se mexer. E ela vai procurar uma ambulância para tratar os ferimentos dele. E justo quando nosso protagonista está quase desmaiando, ele consegue se levantar de novo, deixando a garota super impressionada. Nasa, por sua vez, confessa que mesmo tendo acabado de conhecer ela, e nem sabendo seu nome, sente que a ama, e por isso, quer chamá-la para sair. Ela, ouvindo isso, não acredita e responde que só poderão sair juntos se eles se casarem. Nasa, sem pensar duas vezes, garante que vão se casar. Assim, depois de aceitar a proposta, nosso protagonista desmaiou e acordou vários dias depois sem nem ter ouvido o nome daquela mina. Então, ele decidiu estudar e fazer uma boa recuperação, o que fez ele perder um ano de escola. Mesmo assim, no ano seguinte, fez todas as provas pendentes e tirou as melhores notas entre todos. Mas ele já tinha decidido não ir para o ensino médio, já que seu plano era trabalhar num lugar público na esperança de ver sua mina novamente, o que nunca aconteceu. Nasa sabia que seus pais estavam preocupados com ele trabalhando tanto, então alugou um AP pequeno aos 18 anos, onde o vemos tristão porque, mesmo tendo grana, não conseguiu o que tanto queria. É então que, do nada, alguém bateu na porta, e para surpresa dele, ao abrir, quem tá lá é a mina por quem ele tá apaixonado, que revela que seu nome é Tsukasa. Ela pede permissão para entrar na casa dele, porque eles precisam conversar sobre um assunto importante. E quando Nasa menos esperava, Tsukasa mostra a certidão de casamento, o que deixou ele chocado. Mas, mesmo ainda estando em choque com a situação, decide assinar. É nesse momento que percebe que estava preenchendo sem pensar e que poderia ser um golpe, mas ao ver o sorriso lindo de Tsukasa, decide assinar sem pestanejar. Finalmente, os dois vão, debaixo de uma lua brilhante que ilumina o caminho, ao cartório da cidade para registrar a certidão de casamento. Após terminar todos os trâmites legais, Nasa acha incrível a facilidade com que se casaram. É aí que sua esposa pergunta se ele gostaria que dessem as mãos, algo novo para Nasa, e depois disso decidem voltar para casa. Em seguida, vemos nosso protagonista super nervoso no quarto, porque não estava preparado mentalmente para morar com alguém. Além disso, fica vermelhão ao pensar que terá que dormir com Tsukasa numa cama pequena. Por isso, rapidamente tenta analisar a situação para encontrar um jeito de ambos dormirem confortavelmente numa cama de apenas 80 centímetros. Como era de se esperar, chegou à conclusão de que a única forma dos dois caberem na cama é se ela dormir sobre o braço dele ou abraçada. No entanto, de repente Tsukasa, observando atentamente as fantasias do marido, garante que na posição em que ele está pensando não ficariam nada confortáveis. Surpreso com a presença dela, pergunta há quanto tempo ela está olhando.
Ela, super de boa, responde que tá ali há mais tempo do que ele gostaria, pois depois de bater na porta e não receber resposta, não teve outra opção senão entrar. Depois, conta que demorou a chegar porque teve que ir buscar sua mala. Diante dessa situação, o prota se pergunta se Tsukasa realmente não tem um lugar para voltar. Por essa razão, decide confirmar sua dúvida, perguntando se na casa dela não vão se preocupar por ela estar fora tão tarde. Tsukasa responde que na verdade não tem para onde voltar, o que significa que a partir de agora, passará todas as noites com ele. Nosso protagonista, pasmo, não consegue acreditar no que sua esposa diz e garante que, se necessário, dormirá no chão para que ela possa ficar confortável na cama. Mas Tsukasa diz que isso não será necessário, já que ela pode passar a noite num hotel. De repente, uma grande dúvida surgiu em Nasa, que analisando toda a situação com mais calma, pergunta por que ela decidiu se casar com ele. Tsukasa, ao ouvi-lo, reclama que é uma pergunta muito boba, já que assim como ele, também sente que o ama. E quando Nasa pergunta por que ela se apaixonou por ele, ela diz que isso é segredo. Alguns minutos depois, os dois decidem ir comprar um futon para Tsukasa poder passar a noite ali. Só que ao chegar na loja, ela se sente um pouco confusa com a quantidade de opções disponíveis. Por isso, nosso protagonista tem que explicar as diferenças entre os vários tipos de colchões, o que permite à sua esposa descobrir que ele é muito esperto. Finalmente, depois de algumas horas comprando tudo o necessário para Tsukasa viver confortavelmente na sua nova casa, ambos decidem retornar para seu lar doce lar. Durante a noite, enquanto Tsukasa dorme tranquilamente, Nasa não consegue pegar no sono, porque ainda está tentando assimilar tudo o que aconteceu. E por essa razão, só se limita a observar sua linda esposa. No dia seguinte, Nasa acordou pensando que tudo havia sido um sonho, quando de repente Tsukasa, ainda sonolenta, começa a tirar a roupa na frente dele. Nasa, sendo um cara decente, lembra que agora ele dorme ao lado dela e decide sair do quarto para não incomodá-la. Em seguida, depois de terminar de se vestir, vemos Tsukasa usando um avental porque está pensando em preparar o café da manhã. Nosso protagonista, ao vê-la, fica embasbacado porque agora ela está se comportando como uma boa esposa, e isso fez Nasa ficar tão feliz que, de tanta emoção, começou a dar voltas ao redor de sua esposa para admirar sua beleza. Alguns minutos depois, Tsukasa descobre que o protagonista é alguém muito organizado, já que ao menos em sua geladeira tem muita comida. Mas ao ouvir como Nasa revela que tem tanta comida, porque fez uma análise detalhada sobre os nutrientes que um adulto precisa e sobre como fazer para não desperdiçar nada, ela reclama, já que ele se concentra apenas nos resultados científicos e não no sabor. Por essa razão, garante que em 10 minutos, ele provará o melhor prato de sua vida. E após passar os 10 minutos, Nasa comprovou por si mesmo que ela dizia a verdade, pois percebeu que Tsukasa é muito boa cozinheira. Finalmente, depois de terminar o rango, ambos decidem ir ao banho público mais próximo, já que Tsukasa precisa tomar banho, e como o protagonista não tem uma banheira em casa, não tem outra opção senão ir até esse lugar. Ao chegar ao local, são recebidos por Kanami, que ficou chocada ao ver que Nasa veio acompanhado, já que em sua mente o protagonista não gostava de garotas por estudar tanto. Tsukasa, por sua vez, pergunta quem é ela que se apresenta, dizendo que seu nome é Kanami, tem 15 anos e frequentava a mesma escola que Nasa. Em seguida, Nasa revela à sua esposa que Kanami administra os banhos desde muito pequena, pois dessa maneira pode ajudar seus pais. Kanami, por sua vez, um pouco irritada, pergunta ao protagonista se a garota que o acompanha é sua namorada, e Pivete Nasa, muito envergonhado, diz que na verdade é sua esposa. Então, surpresa porque tudo foi muito repentino, felicita nosso protagonista por seu compromisso e decide presenteá-los com uma sessão de banhos como presente de casamento. No entanto, sua intenção era que Tsukasa os deixasse a sós, pois depois de indicar-lhe para onde deve ir muito irritada, questiona o protagonista por sua decisão, já que ele não se preocupou com seus sentimentos. Nasa, surpreso, pergunta se ela estava apaixonada por ele, e ela, com os olhos cheios de lágrimas, responde que sim, e até imaginou que depois dos 30 eles se casariam, ao imaginar que Nasa nunca encontraria alguém. Mas, por mais que ela tenha sentimentos por ele, lembra que agora que ele se casou, tem a obrigação de fazer sua esposa feliz, já que é quem ele escolheu. Nosso prota promete que viverá para fazer Tsukasa feliz, já que a ama demais. E para sua surpresa, ao dizer isso, sua esposa acaba de voltar para pedir as coisas que esqueceu em sua bolsa, o que lhe causou muita vergonha, porque o doido do seu marido tá gritando na rua o quanto a ama. Mas antes de voltar ao banho, ela confessa que também a faz muito feliz com essas ações. Minutos depois, enquanto Tsukasa se prepara para tomar um banho relaxante, é surpreendida pela presença de Aya, a irmã mais velha de Kanami, que ao descobrir que seu sobrenome é o mesmo que Nasa, pergunta se ele é seu parente, e Tsukasa responde que sim, ao invés de dizer que eram casados. Posteriormente, ambas encontram Nasa, que ficou muito surpreso que elas se conheceram. Ao descobrir que Tsukasa não revelou o assunto de seu casamento, fica tranquilo,
Mas sua esposa, ao contrário, quer saber de onde eles se conhecem, e ela conta que eram colegas de escola, além de que certo dia Nasa salvou o negócio de sua família. Em seguida, um pouco envergonhada, agradece novamente ao nosso protagonista por tudo o que fez quando estavam no pior momento de suas vidas. Em seguida, tanto Tsukasa quanto Nasa se preparam para voltar para casa. Durante o caminho, ela confessa ao protagonista que está um pouco com ciúmes depois de falar sobre o quão incrível e bonita é a Aya. No entanto, como estavam caminhando perto de uma cerimônia de casamento, Nasa pensou que ela estava falando sobre a cerimônia deles que faltou celebrar. Por essa razão, entregou-lhe as chaves do apartamento para que ela o esperasse lá, porque ele tinha que verificar algo importante. Tsukasa chega em casa e lá, vemos como ela conta tristemente que ao abrir a porta e não ter ninguém para recebê-la, voltou a se sentir sozinha como de costume. Como não quer ser invadida por pensamentos tristes, diz a si mesma que esperar seu amor chegar em casa não é tão ruim assim. Por isso, decide começar a limpar a casa para recebê-lo da melhor forma. No entanto, percebeu que Nasa é uma pessoa muito limpa e organizada, portanto começa a procurar algum canto da casa que não esteja limpo. Mas como não encontra nenhum lugar sujo, se dispõe a preparar a comida para dar-lhe uma grata surpresa com muitos pratos deliciosos. De repente, a campainha toca e Tsukasa, muito animada, vai abrir a porta acreditando que é seu maridão que chegou. Só que quando abriu, teve uma desagradável surpresa, já que do outro lado estava sua irmã chamada Chitose. Assim, logo ao ouvi-la reclamando sobre o lugar onde vive, decide fechar a porta na cara dela. Chitose, desesperada, diz que veio procurá-la enquanto se desculpa, porque tudo o que aconteceu entre elas foi sua culpa, e apenas quer fazer as pazes. Tsukasa, ao ouvi-la, decidiu abrir a porta para escutar sua irmã, embora nada do que disse parecesse ser importante. Por isso mesmo, pede que ela vá embora e que entregue uma mensagem a Tokiko, sua tia-avó. Em seguida, revela que já se casou, o que significa que eventualmente algum dia irão visitá-los. Chitose não consegue acreditar no que está ouvindo e fica em choque, porque não esperava que sua irmã tivesse se casado. Alguns minutos depois, a vemos chorando sozinha nas escadas até que de repente, Nasa se aproximou dela para consolá-la e ouvir o que a atormenta, embora claramente sem saber que aquela ali é sua cunhada, apesar de na verdade não serem irmãs de sangue. Na sequência, enquanto o protagonista ajudava Chitose a se acalmar, conta que estava procurando um lugar para propor casamento à pessoa que ama. De repente são interrompidos por Tsukasa, que ao chamar querido o protagonista, fez Chitose se enfurecer, já que não planeja entregar jamais sua irmã a alguém como ele. No entanto, graças às incríveis habilidades de comunicação de Nasa, conseguiu controlar facilmente a raiva de Chitose, que não entende nada do que está acontecendo. Por isso, ao perceber que ele é muito bom falando, decide chamar seu guarda-costas para que capture o protagonista e os leve a um lugar mais privado. Em seguida, ambos chegam à mansão de Chitose, onde ela pede às suas empregadas Charlotte e Aurora que tirem fotos do protagonista sendo infiel. Mas antes que elas possam fazer algo, Nasa dá um jeito de fugir. Devido a isso, percorreu a mansão e encontrou um quarto com algo muito especial, um pedaço de pedra lunar. Enquanto olhava em silêncio, foi encontrado por Charlotte, só que ao tentar pegar nosso protagonista, cometeu um erro grave ao destruir o recipiente da pedra lunar de Tsukasa. Diante dessa situação, Nasa começa a dar instruções para que possam resolver o problema antes que a pedra fique danificada. Depois de ralar muito, o Nasa finalmente impressionou a mulherada toda com a inteligência dele. Só que a Chitose continuava emburrada com ele, porque o Nasa não sabia nada do passado da esposa e ainda achava que era ela que devia ter casado com a Tsukasa. Mas a Charlotte falou pra ela, em vez de ficar brava, era pra agradecer o cara pela ajuda. Aí, deu um abração apertado nele, tão apertado que deu uma encostada no peito. E a Aurora ligeira, já foi clicando umas fotos e editando pra fazer parecer que o Nasa tava traindo. Do nada, a Tsukasa chegou e vendo a foto, ficou possessa com o coitado. Ou pelo menos fingiu, né, só pra ele escapar da irmã maluca dela. Passando por um túnel secreto pra fugir, os dois pombinhos foram parar numa igreja abandonada, que era super bonita. A Tsukasa queria mostrar pro marido, e ele sacou o que significava ser um esposo de verdade. Por isso prometeu que toda vez que rolasse algo legal, ela ia ser a primeira a saber, porque queria dividir tudo com ela, até as badges. No final das contas, depois de se declarar e pedir ela em casamento de novo, o Nasa tascou um beijão daqueles que deixou a esposa chocada. No dia seguinte, depois do banho, os dois resolvem dar um rolezinho num parque ali perto, para curtirem um tempo juntos de boa. Só que, rapidão o clima começa a pesar. Nasa fica pensando se tá certo ele não tentar chegar mais perto dela, sendo que podia ser a hora perfeita para rolar um clima romântico. Mas, sem saber muito o que fazer, ele vai lá e pega na mão de Tsukasa e tasca um beijo nela. Nisso, escondidas atrás de uns arbustos, Charlotte e Aurora tão de olho em tudo. Vendo o beijo, elas ficam na dúvida se contam pra Chitose, mas logo decidem que não, porque senão ela ia ficar possessa.
Já os pombinhos, depois do beijo, ficaram super sem graça, morrendo de vergonha. Por isso, a Tsukasa deu um esporro no marido por roubar um beijo dela em pleno dia. Mais tarde, quando chegam em casa, Nasa se despede da esposa, porque tem que ir trabalhar, mas confessa que tá com medo de chegar e ela não estar mais lá. Tsukasa fala pra ele que se ele tá tão preocupado assim, então que corra pra voltar pra casa, o mais rápido possível. Umas horinhas depois, voltando do trampo, nosso prota manda pra Tsukasa a ideia de comprar anéis de noivado, só que ela fala que não rola, já que eles já estão casados e tal, e sugere que o certo seria comprar alianças. Nasa fica confuso, e confessa que nem sabia que tinha 2 tipos de anéis. Tsukasa dá um toque rapidinho sobre a diferença entre os anéis. No fim das contas, depois de explicar tudo, ela garante que não precisa de aliança, fala que seria um gasto de grana à toa e que ela não é tão romântica assim. Só que, vendo que o Nasa tá a fim de ter um anel mesmo, ela propõe de darem um rolezinho numa loja no dia seguinte para ver os preços. No dia seguinte, a gente vê Nasa em choque com os preços absurdos dos diamantes. Mesmo assim, pensando na alegria que vai dar para a esposa, ele se anima em comprar. Mas Tsukasa, vendo a parada, puxa ele para fora da loja e chegando no parque, fala que achou que o preço ia assustar ele, por isso não esperava que ele fosse querer comprar um anel tão caro. Vendo que Nasa tá todo empolgado para comprar as alianças, Tsukasa sacou que ele ia gastar uma grana e o levou para uma loja mais barata. Só que, a qualidade era bem ruinzinha. O Nasa ficou meio pá, porque percebeu que a aliança boa ia ser salgada. Voltando pro parque, Tsukasa falou para ele gastar a grana em outra coisa que tenha mais utilidade para eles, mas Nasa explicou que ele queria as alianças para ela não se sentir tão sozinha quando ele estivesse longe. Tsukasa ficou em choque com a fofura dele e deu um beijo em sua bochecha. No fim das contas, eles resolveram pegar as alianças mais simples mesmo, lá na loja baratinha. Tsukasa sabia que aquelas alianças iriam brilhar para sempre, lembrando desse dia e mostrando o quanto Nasa amava e se preocupava com ela. É isso aí, fim do resumo. Se curtiu o vídeo já sabe, né? Se inscreve e deixa aquele like, beleza? Fui!